Você já parou para pensar no que significa silêncio? Na verdade, o silêncio pode ser mortal. Quando ficamos em silêncio diante da injustiça, tornamo-nos cúmplices. Hoje, a Igreja Adventista, por meio da campanha Quebrando o Silêncio, tem um chamado urgente para romper com essa cumplicidade, seja nas nossas casas, nas igrejas ou até nos corredores do poder. Mas o que acontece quando o abuso não vem apenas de dentro da família ou da comunidade, mas de figuras públicas influentes, como o ministro Silvio Almeida, acusado recentemente de assédio? Aqui não se trata de escolher lados políticos ou de julgar antes da hora, mas sim de nos perguntarmos: onde está a nossa voz como igreja? Onde está o nosso compromisso com a verdade e a justiça? Ellen White nos adverte: o pecado é um veneno que se espalha, e a igreja deve ser um refúgio para a verdade e para os oprimidos. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Não podemos nos esconder atrás do silêncio confortável, como se o abuso de poder em esferas políticas ou governamentais não nos dissesse respeito. É nosso dever moral falar, denunciar e apoiar aqueles que clamam por justiça. Você sabia que muitos casos de assédio e abuso são acobertados justamente pelo poder que essas pessoas exercem sobre os outros? O ministro Silvio Almeida, uma figura influente, está sob o escrutínio de acusações gravíssimas de assédio, e isso deve nos despertar. Como cristãos, estamos prontos para ser luz? Ou vamos continuar calados, ignorando o sofrimento das vítimas porque o acusado tem uma posição de prestígio? É aqui que entra o verdadeiro significado do quebrando o silêncio. Esse silêncio que muitos de nós têm mantido precisa ser quebrado não apenas dentro de nossas famílias, mas em todas as áreas da sociedade, incluindo o governo. Lembremos que a justiça é a base do trono de Deus. Salmos 89, verso 14. Se somos filhos de Deus, como podemos permitir que injustiças como essa sejam varridas para debaixo do tapete? Quando ficamos em silêncio, permitimos que o mal prospere. O papel da Igreja Adventista não é apenas combater a violência física, mas também os abusos emocionais, sexuais, sim, os abusos de poder. Se o próprio Cristo não se calou diante das injustiças de seu tempo, quem somos nós para ignorar esse chamado? Talvez você pense: mas isso é algo lá do governo? O que eu posso fazer? A resposta é simples: não podemos permitir que o silêncio nos defina. Devemos nos posicionar, ser a voz que clama contra qualquer forma de abuso, dentro e fora da igreja. E é justamente por isso que o Quebrando o Silêncio é tão importante. Ele nos lembra que qualquer forma de abuso é inaceitável e que temos a responsabilidade, como servos de Cristo, de denunciar e proteger os que sofrem. A campanha Quebrando o Silêncio é uma das iniciativas mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia para combater a violência em suas mais variadas formas. Criada em 2002, a campanha tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre o abuso físico, sexual, emocional e o bullying, incentivando a denúncia e a prevenção desses males que afetam tantas famílias e indivíduos ao redor do mundo. Em mais de 2 décadas de atuação, Quebrando o Silêncio tem ampliado sua missão, abraçando diversas causas e ajudando a transformar vidas dentro e fora da igreja. A força da campanha está na sua abrangência. Ela se desenvolve em diferentes esferas, desde escolas, comunidades, até os púlpitos das igrejas, levando informações e promovendo diálogo sobre temas que muitas vezes são tratados como tabu. O foco não é apenas falar sobre o problema, mas também oferecer soluções, apoio às vítimas e ferramentas para que as pessoas possam identificar e denunciar casos de abuso. Por meio de palestras, eventos comunitários e materiais educativos, Quebrando o Silêncio tem alcançado milhares de pessoas em países como Brasil, Argentina, Chile e em várias outras regiões onde a Igreja Adventista está presente. Mas a campanha não para por aí. A cada ano, um tema específico é escolhido para ser discutido com mais profundidade. Isso permite que Quebrando o Silêncio se adapte às necessidades mais urgentes da sociedade. Em alguns anos, o foco está na violência doméstica, em outros, no abuso infantil ou no bullying escolar. Recentemente, a campanha também abraçou causas como a proteção dos idosos e o combate à exploração sexual infantil. Essa flexibilidade faz com que a campanha seja sempre relevante e responda aos desafios atuais. O impacto da campanha é inegável. Desde a sua criação, milhões de materiais educativos foram distribuídos e muitos projetos sociais foram implementados para atender vítimas de violência. A campanha tem ajudado a quebrar o ciclo de silêncio que muitas vítimas de abuso enfrentam. Através de suas ações, Quebrando o Silêncio incentiva que as pessoas falem, busquem ajuda e saibam que não estão sozinhas. A mensagem é clara: a violência, em qualquer forma, deve ser denunciada e a igreja é um lugar seguro para isso. Por outro lado, a Igreja Adventista também reconhece que o problema do abuso é complexo e precisa de um esforço contínuo. A campanha não é apenas um evento anual, é um compromisso permanente com a justiça e a dignidade humana.
A liderança da igreja entende que é necessário não apenas educar os membros da congregação, mas também atuar ativamente em suas comunidades, estabelecendo parcerias com órgãos governamentais e ONGs para fortalecer a rede de proteção às vítimas de abuso. O papel da campanha no combate ao silêncio diante da violência se tornou ainda mais relevante nos últimos anos, quando o aumento das denúncias de abuso no Brasil e no mundo evidenciou a gravidade desse problema. Dados mostram que a cada minuto, dezenas de mulheres, crianças e até idosos sofrem algum tipo de violência, seja em suas casas, escolas ou locais de trabalho. Quebrando o silêncio tem contribuído significativamente para o aumento das denúncias, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Quebrando o silêncio é uma chamada constante para que todos estejam atentos, denunciando e amparando as vítimas. Como parte do compromisso adventista de promover a saúde física, mental e espiritual, a campanha se alinha à visão da Igreja de que somos chamados a ser luz em um mundo cheio de escuridão e injustiça. A mensagem que a campanha traz ao longo dos anos ecoa as palavras de Jesus em Lucas 4, verso 18. Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Quebrar o silêncio significa, essencialmente, seguir o exemplo de Cristo, libertando os oprimidos e dando voz àqueles que foram silenciados. Com um histórico forte de ação, a Igreja Adventista continua comprometida em usar a campanha Quebrando o Silêncio para ser uma força positiva na sociedade, promovendo um mundo onde a justiça prevaleça e a violência seja uma memória do passado. Silêncio cúmplice, quando a omissão agrava o sofrimento das vítimas. Você já pensou no peso que o silêncio pode ter? Quando alguém sofre abuso, seja físico, emocional, sexual ou até de poder, o silêncio é muitas vezes a prisão que mantém a vítima acorrentada. É um silêncio que não vem só do medo, mas da vergonha, da manipulação e, o que é mais cruel, da omissão daqueles que poderiam ajudar e escolhem não fazê-lo. Agora, pense no impacto que isso tem quando a omissão vem de uma instituição, de uma comunidade ou até de uma igreja que deveria ser a primeira a se posicionar em defesa dos oprimidos. Você está disposto a ser cúmplice desse silêncio? A denúncia contra o ministro Silvio Almeida, acusado de assédio, traz à tona uma realidade perturbadora. O silêncio que envolve figuras de poder. Quantas vezes essas pessoas, blindadas por sua posição, escapam de serem responsabilizadas pelos seus atos? Quantas vítimas são silenciadas por medo de retaliação ou pela sensação de que ninguém vai acreditar nelas? Aqui é onde a campanha Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista precisa agir de forma incisiva. O que adianta falarmos sobre violência doméstica e abuso sexual se não denunciamos o abuso de poder que, muitas vezes, é a raiz de tantas formas de opressão? A omissão é tão grave quanto o próprio ato de violência. O livro O Grande Conflito, de Ellen White, nos alerta. Quando a igreja tolera o pecado, seu poder espiritual diminui. O silêncio diante do mal é uma traição à verdade. Como podemos, como cristãos, como membros da igreja, nos calar quando uma pessoa em posição de autoridade é acusada de um crime tão sério? Quebrando o silêncio deve ser uma ferramenta que não apenas abre espaço para que as vítimas falem, mas que também inspire a sociedade a não tolerar o abuso em qualquer nível. Aqui no Brasil, vivemos em um contexto onde milhares de mulheres, crianças e até animais são vítimas de violência diariamente. Em 2023, mais de 75 mil mulheres denunciaram casos de violência doméstica, segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso sem contar os incontáveis casos que nunca chegam a ser denunciados. Esse número impressionante é um grito de socorro que muitas vezes não é ouvido. É um reflexo de uma sociedade que, em muitos casos, ainda normaliza o abuso e fecha os olhos para a dor das vítimas. Como igreja, como comunidade de fé, temos o dever de ser a voz que rompe essa barreira do silêncio, independentemente de quem esteja no poder ou de quem seja o acusado. As vítimas precisam de apoio, não apenas moral, mas prático. E é por isso que é tão importante conhecermos os recursos disponíveis para combater esse tipo de violência. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo algum tipo de abuso, existem lugares onde você pode buscar ajuda de forma segura e anônima. Veja alguns números importantes que podem salvar vidas. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Esse serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele oferece orientação e apoio para mulheres que estão enfrentando qualquer tipo de violência. Disque 100, Disque Direitos Humanos, focado na proteção de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, além de casos de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Delegacias especializadas de atendimento à mulher dão presentes em várias cidades do Brasil. Essas delegacias têm profissionais treinados para lidar com casos de violência doméstica e familiar. Polícia Militar, 190 em casos de emergência ou flagrante. Não hesite em ligar para a polícia para garantir a segurança imediata da vítima. Proteção Animal,
Disque Denúncia 181. Este número é específico para denunciar casos de maus-tratos contra animais, um tipo de violência que também reflete a brutalidade que, muitas vezes, está associada ao abuso em outros níveis. Esses serviços são fundamentais para garantir que o silêncio não continue a ser uma arma nas mãos dos opressores. Quebrando o silêncio não pode ser uma campanha que fala apenas para dentro da igreja. Ele deve ser um movimento que abraça a comunidade como um todo, que diz não ao abuso de poder, à violência contra os vulneráveis e que promove justiça em todas as áreas da sociedade. Vamos juntos quebrando o silêncio.